Por que que precisa limpar o porão do inconsciente primeiro? Porque lá está cheio de programações e não pode, não quer, não dá, não consigo, de sofrimento. Pode haver programações da sua infância, você é burro, você é ignorante, você não sabe, você não entende, ameaças. E a gente vê isso aí na educação das crianças. Muitos pais destroem o futuro dos seus filhos tratando eles dessa forma, programando a mente deles sem saber para o desastre, para o sofrimento, para o fracasso. E essas programações também podem estar no resultado aí de uma vida intrauterina, por exemplo, no útero da mãe também. As brigas que a mãe tem com os pais, com outras pessoas, tudo fica lá registrados e como impureza, como sujeira no inconsciente daquele bebê. Então, quando ele nasce, isso não se apaga sozinho, ele continua lá. Quem trabalha com esse processo, como eu trabalhei durante muitos anos, um atendimento individual, caso a caso, é muito comum você se deparar com esse tipo de coisa. Tá? A pessoa não chega num ponto da vida que nada mais dá certo. Por quê? Porque a mente inconsciente dela não deixa. Ou seja, a programação que está lá dentro é de desastre, de fracasso, e ela não consegue. Pode tentar 1000 vezes que não consegue. Então, a própria vida, muitas vezes, conduz a vida da pessoa a passar por processos muito dolorosos, às vezes, para que ela consiga acessar certas informações para, com isso, se libertar dessa programação. Mas é muito, muito doloroso isso tudo. Quando existem meios e métodos muito mais simples, muito mais rápidos de você limpar essa programação toda aí, né? Então, é muito importante essa limpeza desse filtro. E esse filtro, ele é um processo, assim, real nas pessoas. Se você pegar ali um litro, uma garrafa, né, um litro de vidro transparente, você enche ele de água e joga pó de café lá dentro, olha a sujeira lá dentro, né, numa terra, coisa assim. Aí você mistura bem e deixa lá quieto. Isso se chama decantando. Então, quando ele fica lá quietinho, aquela sujeira vai descendo, vai descendo, vai descendo e vai se sedimentando lá no fundo. Fica tudo lá no fundo e a água em cima fica limpa. Se você movimentar daquela garrafa de um lugar para o outro com muito carinho, com muito cuidado, então, aquilo pode se mover um pouquinho, mas continua lá quietinho. Porém, se você pegar aquilo com mais movimentos mais rápidos, aquela sujeira começa a se levantar tudo e vai sujar toda a água outra vez. É exatamente isso que acontece com as pessoas. Por exemplo, uma pessoa que tem que tem uma fobia de avião, ou de local fechado, ou de subir num lugar alto. Então, quando ela olha para baixo, vai entrar em pânico. Por quê? Porque é a mesma coisa que você pegar essa garrafa e desse uma balançada. Tudo aquilo que entra em ressonância com o que está registrado lá dentro dela, revive a causa da programação, né. Pessoas que no passado foram enterradas em locais fechados e morreram lá dentro, fica com esse registro. Pessoas que foram jogadas de altura, morreram, ficaram penduradas, tiveram muito pânico no momento e tudo mais, fica o trauma registrado lá dentro do inconsciente. E isso pode passar de vidas por vidas, porque essa programação ela fica no DNA. E o DNA não muda, mesmo que a pessoa desencarne e tudo, ela volta, tem continuação do DNA.
tá? Ele não é só físico, ele tem uma extensão dele que vai além do físico. Imagina também um copo cheio de lama, aqui é o contrário. A água limpa está embaixo e a lama está em cima. E agora, isso aqui já quer dizer outra coisa, né, a água limpa são os seus poderes paranormais, porque todo mundo tem poderes, capacidades paranormais. Mas esses poderes só irão aflorar exatamente quando a lama for removida, porque ela é a impureza que está no seu ser e essa lama, essa sujeira, ela está bloqueando a sua luz interna. Então, essa sujeira pode ser chamada de fobias, de traumas, de medos, de raivas, de ódio, de sentimentos. Todos os sentimentos negativos são essas sujeiras. Da mesma forma, ao ter acesso ao seu inconsciente, você estará também, com isso, abrindo a possibilidade de um contato com a sua sabedoria infinita, o seu eu cósmico, eu superior, que é o seu gigante adormecido que está lá dentro de você. Por isso que é importante você conhecer essas coisas. Você tem um poder muito grande aí dentro de você e que está adormecido. E quais são esses poderes? Poderes paranormais, por exemplo, temos aí os extraordinários poderes paranormais que já foram demonstrados por iogues indianos, tibetanos e tudo mais. Durante séculos, eles têm extasiado os pesquisadores ocidentais que não conseguem entender como é que eles podem ter tanto poder daquele jeito. E dentre todos esses poderes, já exaustivamente testados em laboratórios, vou destacar aqui alguns para vocês. Telepatia, que é a capacidade de contato entre duas mentes, pré-cognição, que é a capacidade de saber no presente fatos que ainda irão acontecer, psicocinésia, que é a capacidade de mover objetos apenas com a mente, levitação, capacidade de levitar objetos ou pessoas com forças psíquicas, e isso é fato real. Bilocação, que é a capacidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Materialização, que é a capacidade de fazer objetos, materializar, né, tecidos, objetos. Eu conheci várias pessoas que faziam isso de forma incrível. Desmaterialização, ou seja, capacidade de fazer desaparecer, por exemplo, tumores e até objetos. E também o telediagnóstico, que é a capacidade de diagnosticar uma doença em outra pessoa, até mesmo à distância, tudo com a mente. Hoje em dia, vemos pessoas, terapeutas até, que vêm praticando e desenvolvendo essas capacidades e muitas outras capacidades também, e utilizando isso para ajudar seu semelhante. Então, a grande questão que vem à mente dos pesquisadores foi sempre, são esses iogues ou ioguins seres diferentes das pessoas normais? Então, vários testes foram realizados em muitos laboratórios de vários países e alguns dados tornaram-se evidentes. Fisiologicamente, os iogues são seres idênticos às outras pessoas. Grande novidade. Entretanto, através do eletrocefalograma, ficou provado que os ritmos cerebrais deles são completamente diferentes. Eles têm um controle sobre a mente que os outros não têm. Enquanto 99% das pessoas consideradas normais tinham uma predominância de ondas cerebrais chamadas de beta, né? As ondas beta do cérebro, elas funcionam entre 14 a 25 ciclos por segundo. Todos os iogues testados estavam utilizando, no mínimo, uma predominância de ondas cerebrais chamadas
alfa, que vai de 7 a 14 ciclos por segundo. Então, qual é a diferença? Ora, os iogues possuem uma paz muito grande dentro deles. Eles não se alteram com nada. Aliás, você vê isso até nos filmes aí de artes marciais, por exemplo, né, dos lutadores de Kung Fu, porque eles treinam muito isso. E é por isso que eles lutam, derrotam o inimigo e estão sempre lá em paz, porque a força está no interior deles, não está na raiva deles, porque quando você sente raiva, quando você sente ódio, quando você quer destruir, você está destruindo a si mesmo. Então, o yogi nunca vê o adversário como inimigo. Ele derrota o outro, mas para ele o outro não é inimigo dele. O outro é uma extensão dele mesmo, ou seja, é um outro eu dele, porque o yogi, pelo conhecimento enorme que eles têm, eles sabem que todos os seres, tudo o que existe é parte da mesma coisa, da unidade do todo. Então, começa a mudar as coisas por aí. Quando você entende esses princípios, você já está entrando dentro de um conhecimento muito maior, muito maior. Você está despertando o seu poder de guerreiro da luz. Nos ajude a alcançar mais e mais pessoas inscrevendo-se no canal. Deixe seu like e um comentário. Gratidão.